Tobit, o pai de Tobias, conta algumas coisas a respeito das suas práticas, da sua forma de se comportar, de se conduzir. Logo ali no versículo 3 do capítulo 1, ele diz que quando ainda estava na sua terra de origem, antes da deportação para Nínive, ele praticava boas obras e dava muitas esmolas. Depois, quando conta da deportação, quando já estava em Nínive deportado, ele diz que dava pão aos que tinham fome, roupa aos que estavam nu. Conta também que se via um morto, dava-lhe sepultura. Nós vamos ver que ele conta que depois da morte do rei Salmanasar veio um período de perseguição, mas que mesmo assim ele continuava dando sepultura aos mortos e precisou até fugir por ameaça do novo rei em virtude dessa prática dele. Depois ele vai contar mais adiante no livro algumas recomendações que ele dá a Tobias. Ele chama o filho Tobias e o envia para uma viagem e antes dá uma série de recomendações ao filho. Entre essas recomendações, ele diz para o filho sepultar os pais quando eles falecerem. É interessante que Tobit já prevê que vai morrer primeiro, fala de sepultura quando eu morrer, cuida da sua mãe e depois sepulte-a junto comigo. Também orienta Tobias a praticar a justiça e a verdade e a dar esmolas. Sobre as esmolas, nessa recomendação a Tobias, Tobit chega a aprofundar mais alguns detalhes e diz: segundo o que tiveres, dá esmola. Se tiveres pouco, não receis dar esmola desse pouco. Bonita essa colocação, ou seja, mesmo que você não esteja com grande coisa, separe um pouco daquilo que você tem e dê esmola. Lembre sempre de cuidar dos pobres, cuidar daqueles que estão em alguma situação de dificuldade. Também nas recomendações dadas ao filho Tobias, Tobit diz a ele: pede conselho a todo sábio e não desprezes nenhum bom conselho. Quando o Papa Francisco fez a mensagem de abertura da Quaresma de 2016, uma mensagem de orientação para essa Quaresma de 2016, ele disse o seguinte: a misericórdia de Deus transforma o coração do homem e faz de experimentar um amor fiel, tornando-o assim, por sua vez, capaz de misericórdia. Experimentamos a bondade de Deus e, tendo experimentado essa bondade, agimos também com bondade. Aqui é muito bonito a gente dar uma investigada do que significam os nomes que vimos até aqui no livro, Tobit e Tobias. São dois nomes muito parecidos e, de fato, a raiz do nome, o sentido desses dois nomes é muito próxima. Com alguma diferençazinha, os dois nomes significam Deus é bom. E, de fato, o livro de Tobias, nessas atitudes de Tobit, nas recomendações que Tobit dá ao filho, ele procura mostrar isso. Deus é bom para conosco e nos cabe retribuir essa bondade recebida, sendo bons também para com os outros. Fácil, então, a gente perceber como que o livro de Tobias é uma forte fonte de inspiração para aquilo que, na prática da igreja, foi chamado de obras da misericórdia. Desde muito tempo são apresentadas 7 obras de misericórdia corporal, 7 obras de misericórdia espiritual. E não vai ser surpresa nenhuma nós encontrarmos entre algumas dessas obras aquelas situações, aquelas recomendações que nós vimos na prática de Tobit e na orientação que ele dá ao filho. Vamos lembrar as obras de misericórdia corporal: dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, acolher os peregrinos, dar assistência aos enfermos, visitar os presos e enterrar os mortos. E 7 obras de misericórdia espiritual: aconselhar as pessoas indecisas, ensinar os ignorantes, admoestar os pecadores, consolar os aflitos, perdoar as ofensas, suportar com paciência as pessoas molestas, as pessoas difíceis, rezar pelos vivos e defuntos. A leitura do livro de Tobias nos ajuda a compreender o sentido dessas obras, e a motivação, a fundamentação delas na bondade de Deus, a bondade recebida que depois também se compartilha.